Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu tenho acompanhado nas redes sociais nos últimos tempos algumas postagens de moradores da Praia do Açu falando sobre a questão, mostrando a questão da erosão costeira aqui na nossa região. E eu venho a público, né, agora, através desse vídeo, mostrar um pouco da minha indignação em relação a essa questão da erosão costeira, porque eu e mais um pequeno grupo de moradores daqui do Açu, nós acompanhamos a implementação do Porto do Açu desde o seu início, praticamente. Nós participamos de muitas audiências públicas no começo do empreendimento, né? E eu fico triste, né, que nós termos acompanhado, nós sabermos dos impactos ambientais que poderiam ter sido causados e foram causados com a implantação do Porto do Açu, e as autoridades competentes, principalmente o INEA, né, que foi responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento, elas colocavam travas, né, que seriam monitoramento do empreendimento, que seriam medidas de mitigação se caso os impactos ambientais ocorressem, né? E aí eu venho a público, né, para falar com vocês que um dos principais impactos ambientais que já estava previsto antes do porto é a questão da erosão costeira aqui na Praia do Açu. Em 2011, 2012, quando o empreendimento começou a licenciar o Terminal 2, que é esse terminal que tem um quebra-mar com 1,5 km, né, e mais a dragagem que trouxe parte do mar para dentro do continente, é onde esses navios de apoio das plataformas entram e fazem toda a manobra ali dentro, ali, né, carregam, descarregam. Principalmente em relação a esse terminal, existia uma expectativa, né, considerada pelo próprio empreendimento antes de ser construído, que haveria uma chance muito grande de haver erosão exatamente na parte onde está acontecendo a erosão, que é aqui no sul. Né? Eles previam que com a construção do quebra-mar de 1,5 km, né, haveria um acúmulo de sedimentos, ou seja, a areia iria se acumular junto ao quebra-mar, ao sul, que é o quebra-mar onde a gente conhece a Praia das Pedras, né, Canto das Pedras, e que na parte subsequente desse acúmulo de areia aconteceria a erosão. Ou seja, a areia sairia daqui e iria em direção a esse quebra-mar, onde ficaria acumulado. Né? E isso era considerado pelo empreendimento um dano ambiental muito grave. Tanto que no próprio estudo de impacto ambiental para a implantação desse sistema de dragagem e o sistema do quebra-mar, né? do quebra-mar ali com aqueles moles e aqueles caixões que foram feitos, isso estava muito claro que isso ia acontecer e se considerava muito alta chance, né? Então, desde quando se iniciou a construção, esse quebra-mar começou também a aumentar a erosão aqui no sul. Eu não sou especialista na área, mas muita gente que eu já conversei fala que, apesar de ser a erosão uma coisa natural, né, que acontece, pode acontecer em qualquer praia do Brasil, qualquer praia do mundo, quando você faz uma intervenção humana, que é essa construção, essa mega construção aqui, isso acelera e potencializa qualquer impacto que seria natural. A gente aqui no Açu, ao longo do tempo, havia alguns períodos que o mar avançava e outros períodos que o mar recuava. Né? Por quê? A areia ia e a areia voltava. Hoje a gente tem um problema que a areia só vai, a areia não volta mais. Entendeu? E eu queria fazer um alerta, porque há 2 anos atrás, cerca de 2 anos e poucos atrás, a gente teve uma audiência pública na qual a prefeita e todos os vereadores praticamente estavam presentes aqui no Açu. E eu fui um dos únicos que alertou a prefeita que a obra da praça que ela estava concluindo na época, né, hoje está concluída, mas embora não tenha inaugurado ainda, correria grande risco de ser impactada pela erosão que estava ocorrendo na época, né, e ocorre, né, desde então. Então eu alertei ela e cobrei publicamente, né, uma posição das autoridades locais para que se cobre ao INEA, para que se cobre ao Porto do Açu, que é o principal causador desse avanço, né, do jeito que a gente está vendo aqui, é o principal responsável, né? Que se chega a uma solução para o problema, entendeu? Existem soluções de engenharia, né? Eu não sou a pessoa mais apropriada para dizer qual seria a mais ideal para cá, mas uma delas, né, em audiência pública, repito, isso foi feito em audiência pública, eles falaram publicamente, antes de fazer a obra, que se caso a erosão realmente acontecesse, eles iam repor toda a areia que a praia tivesse perdido, entendeu? E infelizmente se passaram de 2012, 2013 para cá, já se passaram 12 anos, né? Essa areia continua saindo daqui do Açu em direção ao porto, a Praia das Pedras cada vez maior, né? E o Açu cada vez menor. E até hoje não foi feita nenhuma medida de mitigação, né? A prefeita, né, por ser cobrada publicamente, ela se prontificou
a ter alguma solução em algum tempo, né? No começo desse ano, de 2025, janeiro precisamente, foi feito um edital de licitação para que seja contratada uma empresa que fará um estudo, que a gente pode demorar 1, 2 anos ou mais, para que seja feita alguma coisa aqui, né? Sendo que nem recursos tem para isso. Então, de janeiro para cá, nem a contratação dessa empresa aconteceu. E aí a gente fica se perguntando, né? Eu comuniquei com alguns vereadores, né? Já conversei com alguns vereadores. No começo eles se mostraram atenciosos ao ouvir, né? Mas infelizmente a nossa Câmara Municipal também deixa muito a desejar, porque não foi feito praticamente nada por parte deles, né? Que é cobrar as autoridades públicas, seja a Prefeitura, seja o INEA, seja o próprio Porto do Açu, de forma mais incisiva. A responsabilidade de quem deveria ter com responsabilidade. Nós, moradores aqui do Açu agora, nós vemos o avanço cada vez maior. A praça que a prefeita nem inaugurou tá correndo risco, né? Algumas casas também estão correndo risco já, né? Sem contar o que já foi embora, né? Que foi a Avenida Atlântica, que não existe mais aqui no Sul. A passagem para a igreja Nossa Senhora da Penha também, que está com o tempo, está ficando bem comprometida. Daqui a pouco a gente não vai conseguir chegar na igreja, né? Quem frequenta. E nós perdemos hoje o principal cartão postal, que é a praia, sabe? Uma praia adorada por muitas pessoas, que frequentavam muito, que a gente tinha um verão muito bom aqui. E a gente vê que hoje não está tendo esse turismo como existia um tempo atrás, e não só eu que estou percebendo isso, são os comerciantes também no geral. Eu sou comerciante local, mas eu sei disso, e muitas outras pessoas também estão vendo que não é mais vantagem vir para o Sul, né? Tirando a Praia das Pedras, que o pessoal vem e vai embora, que não tem uma coisa assim que movimenta a economia em si. É bonito de postar, é bonito da gente ver na internet, é bonito de se receber pessoas aqui, é bom receber pessoas aqui, entendeu? Mas a gente não tem na área central da praia hoje uma condição mínima de você receber um turista. Alguém que vem de outro município, que vem de outro estado visitar o Açu, pensa que a praia está abandonada, que a praia parece que foi bombardeada, entende? E eu quero dizer a vocês o seguinte: existe solução, a gente precisa buscar essa solução o mais rápido possível. Os imóveis estão se desvalorizando, ninguém quer fazer negócios aqui no Açu, sabe? Principalmente na região, na próxima praia, né? E a gente está vendo uma inércia do poder público municipal em cobrar as autoridades que deveriam. Porque nós, moradores, temos que cobrar eles. E eles têm que, por obrigação, cobrar as autoridades, seja o INEA, seja o Porto do Açu, entende? Eu acho que o Porto do Açu está descosta para o Açu. O Porto do Açu não recebe a população. O assunto principal é o seguinte: existe solução e a gente precisa, o mais rápido possível, buscar essa solução. Vou deixar vocês também com umas imagens que eu fiz essa semana, que são as imagens tristes, e dentre elas também eu vou colocar aqui como era a praia e como está a praia hoje, assim como a página do estudo de impacto ambiental, que falava exatamente que a erosão ia acontecer conforme aconteceu. Não adianta o Porto hoje contratar qualquer empresa e dizer que eles não têm responsabilidade sobre o agravamento da erosão aqui na praia, porque eles são os principais causadores, né? A dragagem constante, existe uma dragagem anual praticamente, que tira a areia do canal de atracação dos navios, né? Que é essa areia que sai daqui também cai no canal lá, assoreando o canal deles, e a falta de reposição dessa areia na nossa praia. A gente sempre tem déficit dessa areia. E aí eu conto com vocês para compartilharem esse vídeo. E vamos ver se as autoridades locais, né, com muito amor e muito carinho, né, oi gente, né, vamos ver que a nossa prefeita, que a nossa querida prefeita, venha à Praia do Açu ver a situação como é que tá, né, os nossos vereadores, né, os nossos 13 vereadores venham à Praia do Açu, que façam uma comitiva, porque a gente não quer que vire uma nova Tafona, entendeu? A gente não pode esperar 40, 50 anos para ter alguma solução. A solução tem que ser urgente. E também tem uma coisa boa: o Porto tem recurso, o Porto tem engenharia para consertar tudo isso daqui causado por eles, entendeu? Agravado pela construção do quebra-mar. Eles têm corelox lá no Porto, que são pedras que podem ser usadas para fazer quebra-mar. E eles têm a draga que faz a dragagem da areia, que retira essa areia daqui e leva para alto mar. Essa draga que faz essa retirada da areia que está dentro do canal e leva para alto mar pode ser usada para fazer a reposição da areia aqui na nossa praia. E a prefeitura entrar com a construção de uma estrada, uma ciclovia, entende? Então isso é uma solução que a gente pode buscar para frente, mas a gente precisa que as autoridades elas tomem ciência do que a gente precisa e é urgente. Eu peço a vocês que compartilhem um vídeo, eu sei que ficou longo, né? Mas eu queria que todo mundo soubesse um pouquinho da situação. Existe a ação do homem, e essa é a principal causadora do problema aqui na Praia do Açu, entende? Eu queria que vocês parassem, olhassem, vissem o que eu vou publicar aí em relação
na continuidade do vídeo e cobrassem, né? Cobrassem das autoridades alguma posição mais rápida, que a gente precisa muito. Obrigado e desculpa tomar esse tempo todo de vocês.